Glória a Deus, vamos lá. Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem, ou passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Tem uma versão que diz que até o mar e o vento lhe obedecem. Você já é familiarizado, já deve conhecer essa passagem, porém tem algo que é interessante para nós aqui hoje. Veja só, quem é que deu a ordem para que passasse para o outro lado? Aleluia! Cutuque alguém que está do seu lado, diga assim: meu irmão, você está aqui? Diga assim: meu irmão, venha para cá. Ei, glória! Quem é que o texto diz que mandou passar? Jesus. 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado, a outra margem. Jesus tinha acabado de fazer muitos milagres para um povo de um lado do mar. E Jesus teve a ideia e a necessidade de passar para o outro lado. Jesus teve essa ideia e deu essa instrução para os discípulos. E disse: vamos passar para o outro lado. Por quê? Porque tinha alguma coisa a ser feito do outro lado do mar. Para que Jesus Cristo ia atravessar o mar? Ia mudar de direção? Porque Jesus tinha o que fazer lá. Diga assim: Jesus tinha o que fazer do outro lado. Aleluia! Glória a Deus! E veja só, na nossa vida, da mesma forma, existe tempo, existe momento na nossa vida, aonde Jesus diz para você: meu filho, minha filha, vamos passar para o outro lado? E é necessário, porque quando Jesus termina uma obra na tua vida, termina um milagre na sua vida, esse irmão que veio aqui deu testemunho, Jesus fez um milagre na vida dele, restaurou a vida dele, curou a vida dele. Quando nós chegamos lá, esse homem não caminhava, mas Jesus curou ele, restaurou ele. E agora o que Jesus diz para ele? Vamos para o outro lado, tem outro milagre para você, tem algo que Deus quer fazer. E na nossa vida é desta forma também. E chega tempos na nossa vida em que Jesus começa a dar um chacoalhão na nossa vida, porque nós não entendemos e nós queremos nos acostumar na religião. Deus está fazendo isso com essa igreja nos últimos dias, você já tem percebido? Mas em especial Deus quer falar com você, como igreja, porque você também é filho. Há casais que às vezes vão encontrando dificuldades para se relacionar no seu casamento, e um problema se instala, eles resolvem aquele, dão uma arrumada naquele e vem outro. Por quê? Casal, preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes Deus está falando para você: vá para o outro lado. Pare de agir dessa forma, de ser esse crente que você tem sido. Jesus tinha acabado de multiplicar pães, de fazer milagres na outra margem do mar, e Jesus disse: se agora nós temos uma missão para fazer do outro lado, peguem o barco e vamos. E ele embarcou nesse barco e foi com eles. E a nossa vida é assim também que funciona. Jesus quer fazer algo na sua vida, Jesus quer curar você, mulher, dos teus olhos, sabe por quê? Porque Jesus quer ver você do outro lado. Em nome de Jesus, estenda sua mão para cá, igreja, vamos orar pela visão dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, poder de Deus, toque agora
na visão dessa mulher. Toque agora, em nome de Jesus. Fique curada, em nome de Jesus. Aleluia. Vá fazer seus exames. Eu te aguardo aqui para você contar o teu testemunho, para que confirme essa palavra. Jesus quer ver você do outro lado. Aleluia. Então vai ser assim, ué. Eita, então já está marcado e assim é feito. Então por que Jesus faz um milagre na tua vida? Porque Jesus, Deus, não quer ver você no mesmo jeito, no mesmo lugar. Então Jesus faz um milagre, para que você possa caminhar em outro lugar. Perceba que Jesus Cristo dizia assim para as pessoas, quando Ele estava pregando, caminhando à beira-mar, o que Jesus fazia? A Bíblia diz que Jesus ia caminhando de um lugar ao outro, de uma sinagoga a outra, e um milagre ao outro. Jesus ia fazendo, e as pessoas iam sendo abençoadas, e Deus ia mudando a história das pessoas. Jesus encontrava pessoas que tinham demônios, libertava eles, por quê? Porque Jesus queria ver eles vivendo o outro lado da vida. E Jesus quer ver você vivendo o outro lado da vida. Jesus quer ver você vivendo o outro lado do seu chamado. Jesus quer ver você vivendo o outro lado da tua vida, da tua fé. Jesus quer ver os teus filhos, por isso que eles estão lá sendo ministrados, do outro lado, de um outro jeito. Às vezes você até projeta eles, quer que eles sejam uns robozinhos, mas não é assim, ei mãe, pai, se você acredita em Deus, deixe Deus levar o teu filho a ter uma vida do outro lado. Aleluia! Não teve mudanças na tua vida que você hoje olha e diz assim, graças a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida um tempo atrás? Ah, tem sim. Tem lugar, tem situação que quando você estava lá daquele lado, você não via a provisão, você não via como é que ia ser, mas passou o tempo, as coisas caminharam e hoje você diz, graças a Deus por aquele milagre que Deus fez na minha vida. Graças a Deus. Tem dias que você não fica bravo, que você não fica incomodado com a palavra que às vezes é pregada nesse lugar. Fica assim, senhores, eu sei que alguns de vocês falam para mim, da pregação de um certo pastor que tem aí, aliás, de um certo pastor especial, mas não tem área na tua vida que você já olhou e disse assim, graças a Deus, por aquele dia, por aquela grossura que aquele homem falou comigo? Não tem? Tem sim. Tem uma irmã aqui na igreja, acho que hoje ela não veio, ela está no retiro, e ela disse que eu dei um maior pito no final de um culto, lá atrás na vida dela. Para mim não foi pito. Ela falou para mim de algumas coisas, de discipulado, ela queria participar do meu discipulado, eu falei assim, eu não quero você no meu discipulado. E ela é bem chegada nossa, assim, faz umas comidas boas, chama a gente, assim, né? Bem chegada, e ela se assustou, falou, uai, baixou um espírito de pastor Silvio. Eu falei, não, é só o santo mesmo. Falei assim, eu não quero você no meu discipulado, sabe por quê? Porque você é uma pessoa distraída. Você está querendo pular de um lado para o outro, mas você não aprende nada. E daí o que ela fez? Ela se matriculou no IBEG, e faz agora já uns 6 meses, ela veio falar para mim, graças a Deus por aquele dia que você falou aquilo para mim, porque eu não tinha percebido, que eu não me concentrava nas coisas e eu não aprendia. Eu falei, você está muito ativa. Deus está proporcionando a ela viver do outro lado. Agora qual que é o problema? E é aqui que a igreja, muitas vezes, que as pessoas elas se enroscam. A Bíblia diz que eles entraram no barco, e lá no meio do mar, que começou a vir? Vento e onda forte. Vento e onda forte. Começaram a açoitar, o barco deles começou a ser açoitado pelo vento forte e por ondas. O texto diz que o barco estava enchendo de água. Não é isso que está escrito aí? Estava enchendo de água. Aí pensa no desespero. Eu acredito que aqui estavam os 12, se eu não me engano, nessa passagem. Um joga água, vem outra onda mais forte, enche de novo. Os catarinas sabem explicar melhor isso, né? Quando dá ressaca, quando dá, o mar fica furioso, não é assim? Vem uma onda enorme. Eles se livravam daquela, jogavam, quando estavam terminando de jogar a água daquele barco, o que acontecia? Vinha outra por cima, enchia de novo. E a Bíblia diz que eles estavam achando que eles iam morrer. A Bíblia diz que os discípulos desceram na popa do barco porque Jesus estava lá. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo, tirando uma soneca. Jesus tinha se cansado. Se você ler
A história antes vai ver que Jesus tinha ficado o dia inteiro, madrugada, e mais gente, mais cidades e mais gente. Jesus curava, libertava, transformava, e ele pediu para passar para o outro lado. E Jesus estava tirando uma soneca. Os discípulos, achando que iam morrer, vão até lá e dizem para Jesus, dão uma bronca em Jesus, você viu isso? Olha as palavras que eles falam com Jesus. Estou no 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, você não se importa que nós estamos morrendo? As pessoas às vezes dizem isso. E seus discípulos falaram, você não está vendo que as coisas estão acontecendo? Mas eles iriam morrer? Não. Era certeza que eles não iriam morrer. Por quê? Jesus o quê? Vocês estão falando tudo junto. Jesus estava com eles. Por que mais? Que é certeza que eles não iam morrer? Porque Jesus, qual que era a morte que Jesus Cristo sabia que ia morrer? Era afogado? Então eles não iam morrer em barco coisa nenhuma. Jesus sabia disso. E Jesus falou o quê? Jesus diz assim, aí Jesus desperta do sono, dá uma olhada, eu acredito que foi assim a cena, dá aquela olhada, né, aquela desequilibrada ali, porque ora barco em cima, ora embaixo da onda, o barco rodando, os outros barcos que estavam ao redor deviam estar tudo rodando também, porque a Bíblia fala que os outros barcos foram atrás deles, porque eles andavam atrás de Jesus. Jesus dá uma olhada e diz, está fortinho mesmo. Mas o que Jesus faz? 39 diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, se acalme, se aquiete. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nós precisamos entender esse ponto, esse momento da nossa fé. Jesus disse para você que quer ver você vivendo um outro lado da sua vida, as coisas de uma forma diferente. E quando começarem as lutas, as dificuldades, você não pode ser uma pessoa tímida. Olha o que Jesus fala para eles no 40. Então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como que está aqui? É a mesma coisa, sois tão tímidos. Por que vocês não agem? Por que vocês não fazem alguma coisa? Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são os culpados disso. Ou não? Pensa o texto um pouquinho de trás para frente. Jesus fala com os discípulos, por que vocês não resolvem isso? Era a missão de quem? Dos discípulos. Resolver a situação do vento. Resolver a situação do mar. O que nós aprendemos aqui? Que enquanto você não aprender a resolver a situação na sua vida, você corre o risco de não passar, não atravessar do outro lado. Agora a grande pergunta é, como eu resolvo isso? Eu acredito que os discípulos, pastores, devem ter falado isso. Mas Jesus deve estar doido mesmo. Nós resolver isso, como? E eu creio que Jesus faz aquela cara de indignação assim, né? E diz, vocês não sabem como? Eu vou contar para vocês. E vocês já descobriram como? Está aí no texto. Aleluia, no meio dessa multidão tem 5 pessoas, né, que estão ou acordados ou já pegaram. Então vamos contar para os outros. Deus deu uma ferramenta para a igreja passar para o outro lado e viver um outro tempo da sua vida. Uma ferramenta chamada fé. Aleluia. Olha alguém que está do seu lado e diga assim, meu irmão, Deus não quer ver você sofrendo, por isso Ele te deu a fé. Ô glória. Até que você consiga afluir nos dons, até que você consiga obedecer as direções, todas as direções que Deus te dá. Deus te deu a fé, olha o que Ele fala. 40, vou repetir. Então Ele disse, por que sois tão tímido? Como é que ainda não tendes
Fé. Por que ele está falando isso? Porque um pouco antes eles tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas. E agora Jesus está dizendo: vocês não aprenderam ainda? Por que não tendes fé ainda? Deus proporcionou para nós, Deus proporcionou para você, viver o outro lado da vida, viver o outro lado das coisas, mas você precisa aprender a usar a sua fé. E algumas dicas Deus dá para você. Eu falei aqui do casal que às vezes fica lá, né, brigando, em confusão, discutindo, todas aquelas coisas, e não percebe que Deus está falando, incomodando, fazendo com que aquela área na vida dele, aquela situação na vida deles, mude, transforme, e eles vivem um outro quadro. Mas isso se estende para todas as áreas da nossa vida. A sua vida financeira. Quantos de vocês que estão aqui, Deus mudou? Aliás, quantos já receberam um milagre financeiro na sua vida, aqui ou em outro lugar, enquanto você é crente? Erga sua mão assim. Aqui temos uma porção de gente, aqui tem, mas nem todos, aqui tem bastante gente. Ó, tem quase 50, aqui pouca gente, bem pouca gente que viveu o milagre financeiro, que Deus, você viu a provisão de Deus, aqui tem bastante gente. Olha só que interessante. A maioria de vocês, se eu perguntar, quando vocês tinham dificuldade financeira, quando vocês viviam a crise financeira, como é que vocês saíram dela? Muitos de vocês possivelmente eram pessoas que não eram ofertantes e dizimistas, não é verdade? É quase certeza, não estou falando todos. Mas como você não entendia o princípio de fazer as finanças funcionar, não dava o dízimo, não dava oferta. E vivia o quê? Uma crise nas finanças. Mas quando você foi saindo da crise financeira, você não aprendeu esse princípio? Você começou a aprender a usar a sua fé. Você passou a acreditar no que Jesus falou para você. E Jesus está indignado com os discípulos nesse momento no meio do mar, dizendo isso: como é que vocês não têm fé ainda? Jesus está dizendo: como é que vocês não estão vendo quem está falando com você, quem está aqui? Como é que vocês não me conhecem? O que você precisa? O que está precisando de socorro na sua vida? Qual é a área que precisa de socorro na sua vida? Mas eu quero dizer para você, a área que você precisa do socorro de Deus, Deus já colocou uma ferramenta e está aí na tua mão, ou melhor, está aí no seu pensamento, está aí na sua vida, para você resolver isso. Você só precisa usar a ferramenta. Porque adianta dar uma ferramenta para uma pessoa, adianta dar um martelo para alguém que precisa pregar, se ele não sabe usar e se ele não usa, ele fica usando a mão lá, né, tentando pregar com a mão. Ah, mas não dá, você machuca tudo, se fere, e tem a ferramenta, mas não usa. Então Deus está dizendo para nós nesse texto aí, que você precisa usar a sua fé, a ferramenta que Deus te deu. Jesus Cristo está dizendo isso para os discípulos: vamos ao outro lado do mar, porque lá tem coisas novas para nós fazermos, lá tem almas, lá tem um lugar que precisa de socorro, lá tem um lugar que tem as bênçãos de Deus, lá tem um lugar que tem a cura. E assim Deus está falando conosco, Deus está dizendo para você, Ele está falando para você: vamos para o outro lado. Quantos de vocês aqui tem pessoas que são teimosas, desobedientes, melhor dizendo, e Deus já disse para você: faça assim. Sabe o que significa isso? Esse é o momento que Deus está dizendo, esse faça assim é o momento que Deus está dizendo: vamos viver outro tempo, outro momento? E a pessoa vai? Não vai. Por quê? Porque muitas vezes ela é igual aos discípulos, elas têm medo. Deus disse para alguns aqui já: abra uma empresa. Mas eu estou falando daquelas pessoas que Deus falou com ela. Deus disse para ela: abra uma empresa. E o que a pessoa fez ou faz? Ah, eu tenho medo. E não abre. E vai lá para Deus: Deus, eu queria que o Senhor me abençoasse, eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus diz o quê? Eu já falei para você, abra uma empresa. Mas eu tenho medo, olha o tamanho da onda, olha o vento, olha o barco rodando. E Jesus está dizendo o quê? Por que você está olhando? Você está olhando para o vento? Olhe para mim. Dê a ordem.
várias esposas aqui, você estava orando e não sabia como mudar áreas do seu casamento, Deus disse: eu quero que você fique quieta. Aleluia. Aleluia. Por que eu sei que é várias? Porque eu continuo falando bastante. e você não consegue ficar quieta. E o homem não aguenta mais você. E se você não se cuidar com isso, esse vento vai fazer o teu casamento afundar. Não seja tímida, mulher. Tenha coragem, é Deus que falou com você. Fique quieta. Outros aqui, Deus disse o quê? Começo do ano, Deus falou para algumas pessoas aqui no começo do ano: faça uma oferta especial. E o que a pessoa falou? Será que é de Deus? Eu acho que não. Essa igreja nem precisa. Deus não quer saber se a igreja precisa, se a igreja tem necessidade ou não, a igreja é dele. Deus quer saber se você está disposto a viver a tua vida do outro lado. É para você que ele está falando. Qual foi a última instrução que Deus te deu? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Pense. O que foi que Deus te falou nos últimos dias? Ao teu respeito, a respeito da tua empresa, a respeito da sua esposa, a respeito dos seus filhos. O que Deus falou com você nos últimos dias? Falou para você pessoalmente, ou você veio se aconselhar com o pastor, daí o pastor deu a direção, ou com um líder aí, uma pessoa que você telefonou. Tem pessoas aqui que receberam um conselho pelo WhatsApp de alguém, mas está com medo de agir. Você que está me assistindo aí enquanto eles estão pensando, está pensando? Está pensando? Viu como Deus cuida de você? Você acha mesmo que você vai morrer? Você acha mesmo que você vai morrer, mulher? Não. Jesus falou para você passar do outro lado. Jesus falou para você tomar outra atitude. Jesus falou, e sabe o que ele fez? Ele entrou nesse projeto. Ele está lá. Agora você precisa acreditar. Pensaram? Eu estava falando com ela lá. Pensaram? Viu como tem bastante coisa que Deus já disse para você? Para algumas pessoas Deus disse: pare de odiar. Deixe de odiar, não odeie. O ódio que você nutre no teu coração está acabando com você. O ódio para Deus é assassinato. Aquele que odeia o irmão, aquele que odeia as pessoas, Jesus disse. E sabe o que é isso que Deus está falando com você? Sabe por que Deus mandou você não odiar mais ninguém? Até as pessoas que fizeram mal para você? Porque Deus quer ver você vivendo uma vida num outro lugar. Lá do outro lado é outra terra. Lá do outro lado é um outro momento. E você fica perguntando: mas o que eu tenho que fazer? Como é que isso aqui vai ser? Mas nós vamos morrer? Mas está difícil. Jesus falou para você, Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você. Agora tenha coragem de acreditar no que Deus está falando. Uma das pautas que temos ministrado, temos ouvido nesse retiro para os adolescentes, jovens da igreja é essa. É você aprender a obedecer, a ouvir a voz de Deus e saber lidar com o poder que Ele coloca nas tuas mãos. E Deus deu isso para a igreja. Quando você começa a duvidar, é o momento que começa a afundar. E esses são os momentos da dificuldade, como nós estamos falando de fé nessa noite. Quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, esses são os momentos das águas que está entrando no teu barco e está afundando. Mas só você não vê. E Jesus disse o quê? É só isso que vocês foram me acordar para isso? Vamos resolver. E qual foi a dica que nós encontramos na Escritura? Que a Bíblia nos dá? De que os problemas estão sendo resolvidos na nossa vida. A Bíblia diz assim: Jesus deu uma ordem ao vento e às ondas e fez-se grande bonança. O que é bonança? Veio um grande período de tranquilidade. Já viram o mar calminho lá? Vocês já viram o mar bravo, mas já viram o mar calminho? Que parece assim que dá para você caminhar. Não tem esse momento que o mar às vezes fica assim? Paradinho, vocês já viram o mar assim? Que você olha assim, parece que só aquela, sabe? Aquela movimentação tranquila. Essa é a dica que Deus deixou para você saber se você está vivendo pela fé ou não. A tua vida está agitada, você está com medo,
Você está vivendo momentos difíceis? Então você precisa usar a sua fé. Porque você está fora. Você está fora. As meninas, né? Uma época aqui, as meninas dessa igreja. Foi chegando uma certa idade e não casavam. E o que nós dizia para elas? Calma, vamos casar. Calma. E algumas diziam, pastor, mas quando vamos casar? Com 70 anos? Falei, não, 65. Né? Não tá bom? 5 anos de ganho, E Deus foi e está ajustando todas elas. As velhas aqui da igreja, eu não vou nem olhar para alguns que estão aí, né? Então tudo de casamento marcado. A Cristian não é velha, mas demorou a casar, né? Vai casar, não vai? Tem umas para cá, umas para lá. Olha lá a outra que casou ali, ó. Agora fica sorrindo o tempo todo. Você precisa entender que Deus te deu a paz aqui dentro, tranquilidade. Deus falou para você que Ele vai cuidar do teu filho. Acredite, porque nele você pode acreditar. Jesus falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Jesus falou, acredite nele. Os discípulos são tão orelhudos, né, como diz um pastor dessa igreja, que ali no último versículo, quando fica tudo calminho, o que eles dizem? Quem é este que até os ventos e as águas lhe obedecem? Ainda vão duvidar, homem do céu. Não, acredite. Acredite, Deus disse que vai restaurar a sua vida. Deus disse nessa noite que vai ajustar para que você desenvolva projetos. Eu estava vindo do lado do retiro e Deus falou isso, a respeito de algumas pessoas. Então hoje o que eu quero? Que você entenda essa palavra, coloque o teu projeto na mão de Deus. E tenha a coragem de obedecer quando Ele disser, vamos para o outro lado? Ou seja, quando Ele falar assim, faça isso, ajusta aqui. Para muitos vai ser o quê? Loucura. Mas se você conhece a voz do teu Deus, e Ele, quando Ele falar com você, acredite porque vai dar certo. Nós oramos com 2 meninas aqui nessa igreja, 2 que eu lembro, né, que vieram dar testemunho. Elas não tinham a mínima chance, elas estavam para lá da 3ª chamada para entrar numa faculdade. Esse ano, final de ano agora, uma acabou de se formar. Porque foi dada uma palavra sobre a vida dela. E o que aconteceu? Deus colocou ela lá. Tem mais uma, né, que não está aqui também, está lá no retiro. A filha dos abençoados ali. Está terminando o curso. Veio agora nos contar no último culto. Abençoada por Deus. Curso caro, né? Mas Deus deu para ela gratuitamente. O dia que Deus falou com essa menina, o dia que Deus falou com os pais, o que Deus disse? Vamos viver do outro lado? Eles acreditaram, essa é a diferença. Tem gente da mesma época, que até hoje não se formaram. A pessoa não entrou. Mas então Deus gosta mais deles? Sabe que são, né, só porque o casal hollywoodiano são mais, né, bonito, então Deus não gosta muito dos feinhos? Não. A diferença é que alguns acreditaram que Deus abençoa, iria abençoar, e Deus abençoou. E outros não. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite, que Deus diz para você, está fazendo um convite para você, vamos viver do outro lado. Vamos viver do outro lado. O percurso não é papel seu se preocupar. Você tem o barco, você sabe a direção, sabe como é que passa, sabe onde que é a terra. Deus te mostrou, Deus disse para onde que é para ir, para o outro lado. Então saia dessa vida que você está levando, desse lugar que você está, e ative a sua fé, use a ferramenta que Deus te deu, para que você seja abençoado. A fé que você tem vai fazer com que você hoje, por isso que eu quero jogar para você, esse momento, essa responsabilidade agora. Claro que eu vou orar também, mas eu quero dizer que, eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Eu quero que você pela fé acredite, creia que Deus disse que Ele curou você, e você vai orar por você, e essa enfermidade vai desaparecer. Eu quero que todas aquelas pessoas que têm os projetos que Deus falou, acreditem que Deus vai ajustar isso, vai até tirar do caminho de alguns aqui, alguns sócios. Você fez parceria com a pessoa errada,
Está me vendo? Tem uma pessoa que está ouvindo à distância e você fez uma parceria com pessoa errada. Mas Deus vai te dar estratégia para que você se livre dessa sociedade, dessa parceria, para que o teu negócio flua. Você acha mesmo? Você sabe que Deus falou que era para você abrir um negócio, mas você abriu o negócio e não consultou Deus sobre essas parcerias. Então Deus vai fazer com que você tenha sabedoria para desvincular isso e ser abençoado, porque Deus quer ver você do outro lado. Saia do lugar que você viveu até hoje no seu campo de fé. Ouse acreditar que Deus está te convidando para viver um novo tempo, um novo ministério, um novo chamado. Eu tenho dito para Deus, eu não estou entendendo direito, às vezes eu não entendo direito, mas eu estou falando para Deus, Deus, eu estou aqui, me mostre, me ajude, desenhe, né? E eu vou entender. Porque eu quero viver esse outro projeto. Eu quero viver esse outro momento. Já viu? Pessoa precisando restaurar a visão. Não estava enxergando nada de uma visão. Pessoa quer viver assim? Claro que não quer. Ela quer viver um outro lado da vida, na saúde, uma outra lado da vida, na área da saúde dela. E você, qual que é a área que você quer viver a transformação de Deus? Eu não sei qual é, mas você sabe qual é. E Deus está dizendo para nós, não seja tímido, use a fé.